Aqui nós vemos, querido, que quando Jesus ele entra no templo, e quantos são templo do Espírito Santo aqui essa manhã? Então Jesus entrou em você, amém? Você vê que quando Jesus ele entra no templo, ele observa que tem algumas coisas que não deveriam estar ali. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 12. Ai, irmãos, eu sou tão grato ao Senhor, tão grato ao Senhor, tão grato pela presença dEle. Ah, queridos, eu não nasci para fazer coisas sem Ele, eu não suportaria. Eu, sinceramente, eu não sei como alguns homens conseguem pregar, fazer coisas sem a presença dele. Eu acho que se eu entrasse nessa live e tivesse que falar alguma coisa para você, transmitir alguma coisa para você, sem essa unção, sem essa presença, eu não sei o que eu faria aqui, querido. Na verdade, eu acho que você nem estaria aqui. Ai, você não estaria aqui. Eu sei muito bem quem é o Danilo, sem a graça, sem a presença, sem a unção de Deus. Eu me lembro algumas vezes que eu subi para pregar, bem no início, e parecia que o Senhor não estava ali. E era tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu precisei me lançar aos pés dele e dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Senhor, eu não quero subir num púlpito. Eu não quero abrir a minha boca, eu não quero estar diante de um celular, eu não quero fazer nada sem a tua presença. Querido, é muito ruim. É ruim demais. E mesmo depois de estar desenvolvido, ministerialmente falando, já estive em alguns momentos em estar em alguns lugares e precisar pregar a palavra de Deus. Parecia que havia um teto, parecia que havia um peso, e eu subia ali e eu esperar por ele. Não que ele não estivesse ali, mas sabe quando você tem um coração de alguém que diz: Senhor, o que o Senhor não fizer, eu não vou fazer. E você aprende a se render. Não é uma questão de esforço, é uma questão de rendição. Todos os dias eu entro aqui nessa live e confesso, querido, tem dias que eu não acordo bem. Eu sou como você. Tem dia que eu acordo e às vezes você acorda atrasado e é uma correria com criança e leva a criança para a escola e volta e você não dormiu direito. E tem dia que eu entro aqui e falo: meu Deus, o que eu tenho para passar para essas pessoas agora? E aí eu começo a orar em línguas. Em todo o tempo que eu estou aqui orando em línguas no início da live, no meu coração eu estou dizendo: vem, Senhor. Faz, Senhor. Manifeste-se, Senhor. E eu já perdi o medo, querido. Eu já perdi o medo de... Imagina, e se ele não vier? E se eu ficar aqui sozinho com essa gente e tiver que fazer alguma coisa? Ah, eu não vou fazer, querido. Eu vou ficar parado aqui olhando para você. Você vai ficar parado aqui olhando para mim. E eu vou ficar aqui esperando, rendido. Muitas mensagens que eu tenho pregado aqui, o Senhor me dá na hora. Fico aqui adorando, adorando, adorando. E eu nem sei que horas que eu vou parar de adorar. E tem hora que eu até esqueço que vocês estão aí. De repente eu entro na live, eu olho, tem 20 pessoas, 30, e aí daqui a pouco eu fecho os olhos e começo a adorar, daqui a pouco eu abro os olhos e tem 90, tem 100, e às vezes eu até esqueço que vocês estão aí. E para vocês é muito bom que isso aconteça. Como assim, Danilo? É bom que você esqueça que a gente está aqui, sim. É bom para vocês que eu esteja completamente consciente dele, rendido a ele,
Porque assim você não entra aqui e você não recebe do Danilo, você recebe de Deus. Você deveria entrar nessa live e dizer: Senhor, eu te peço, eu te suplico que o teu servo se renda, que ele não nos dê nada, mas que o Senhor dê tudo através dele. Você deveria entrar nessa live me abençoando, dizer: Senhor, ajuda ele a se render. Glória ao Senhor. E eu sinto que a gente deveria ler esse texto. Eu acho que o Senhor quer nos dizer algo acerca da nossa identidade. A Bíblia chama a casa de Deus de casa do tesouro, casa do tesouro, casa do Senhor. Mas eu creio que todas as demais coisas, elas giram em torno de uma coisa. Então vamos ler Mateus 21. Mateus 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou os que ali vendiam. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Querido, quantos creem que quando você aceitou a Jesus, ele veio morar em você? Você se tornou a casa do Senhor. Ele disse que ele e o Pai viriam e fariam em nós morada. Claro que isso é através da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo morando em mim é Jesus vivendo em mim. E aqui nós vemos, querido, que quando Jesus ele entra no templo, e quantos são templo do Espírito Santo aqui essa manhã? Então Jesus entrou em você, amém? Você vê que quando Jesus ele entra no templo, ele observa que tem algumas coisas que não deveriam estar ali. E ele começa a expulsar os que estavam ali vendendo. E no verso seguinte diz assim: expulsou os que ali vendiam, verso 13, dizendo: está escrito. Irmão, Jesus sempre resolve tudo dentro de você dizendo está escrito. Tudo que ele precisa tirar de você, tudo que ele precisa alinhar dentro de você, tudo que ele precisa consertar, tudo que ele precisa mudar, ele sempre faz isso dizendo. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, ele vai fazer através de falar com você. A palavra de Deus, ela é restauradora. A palavra de Deus expulsa o que precisa ser expulso. A palavra de Deus, ela conserta o que precisa ser consertado. Tiago disse: acolham com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. E a palavra salvar ali no grego, ela tem vários significados. A palavra sozo, ela significa salvar, curar, restaurar, conservar, libertar. Então a voz de Deus, querido, quando Deus fala com você, é impossível que algo não seja mudado dentro de você. Então Jesus entrou no templo e expulsou os que ali vendiam. Como? Dizendo: está escrito. Então o que você precisa, querido, talvez não é de mais uma oração. Isso não significa que eu não vou mais orar por você. Talvez o que você precisa não é de mais uma mão na sua cabeça, e não quer dizer que eu não vou mais impor as mãos sobre ninguém, mas eu te garanto, querido, que qualquer coisa que precisa ser resolvida aí dentro, pode ser resolvido e é resolvido quando Deus fala com você. Eu creio que nós precisamos entrar num tempo de priorizar a voz do Senhor. A voz do Senhor precisa ser a minha prioridade. Receber uma palavra todos os dias precisa ser a minha prioridade. Jesus disse: você deve orar pedindo pão de cada dia. E nós somos tão naturais, né? Que a gente só interpreta assim: ah, Senhor, essa conta que eu tenho para pagar hoje. Ah, o alimento de hoje. E amém, querido. Jesus chamou cura e libertação de pão dos filhos. Então, o pão de cada dia, ele se aplica a toda a sua necessidade naquele momento. Então, se você precisa de cura, o pão de cada dia é a sua cura. Se você precisa de paz, o pão de cada dia é a sua paz, porque o pão é Jesus, querido. Jesus é o pão vivo
que desce do céu. E Jesus é tudo que você precisa. Jesus é a sua cura. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua provisão. Jesus é o dinheiro que precisa chegar na sua mão. Então tudo, Jesus é a sua fonte. Mas Jesus, o pão, ele também é a revelação. Ele também é a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus aí ele está citando Deuteronômio capítulo 8. Quando você vai lá para Deuteronômio capítulo 8, o texto que Jesus ele está citando, não está escrito assim. Não está escrito de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. E ali, em Deuteronômio capítulo 8, está fazendo referência ao maná. Quando você vai ler Deuteronômio capítulo 8, está dizendo assim, e te lembrarás de todo o período que eu te fiz andar pelo deserto, e te deixei ter fome, e te sustentei com maná, para te dar a conhecer, para que você aprendesse que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então, querido, aquele maná, meu Deus, Demastu kamai de barra lebarizo kama. O povo de Israel não estava comendo pão. O povo de Israel estava comendo a palavra de Deus materializada, querido. Deus disse, olha, eu sustentei vocês com maná, para que vocês soubessem que nem só de pão natural, que vocês fazem com trigo, vocês podem viver, mas de tudo que sai da minha boca. Querido, o maná saía da boca de Deus. Deus abria a boca e o maná descia todo dia. Oh, meu Deus, que glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E engraçado que quando o povo estava no deserto, os irmãos me perdoem, mas de vez em quando vem umas coisas novas que Deus me fala na hora e eu fico muito empolgado. Deus, ele proibia o povo de guardar o maná para o dia seguinte. Vocês lembram disso? Deus falou, ó, pega para aquele dia, come, e no outro dia você vai sair para buscar de novo, porque vai ter um novo maná. E o povo era incrédulo, o povo pegava, guardava o maná, porque ficava com medo. Não vai que Deus esquece e deixa a gente com fome amanhã? E guardava o maná. Quando chegava no outro dia, o maná estava podre, dava bicho. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você precisa de uma palavra diária. Todo dia você precisa ir a Ele, pegar um maná daquele dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu preciso acordar e falar, Senhor, qual é a palavra de hoje? Qual é o maná de hoje? Com o que o Senhor vai me alimentar hoje, Pai? Iramassu tekama. E tem muita gente que um dia ouviu a voz de Deus, um dia recebeu uma palavra, e amém, querido, você guardar palavras que você recebeu, mas você precisa de uma palavra hoje. Talvez sua vida não está funcionando porque a palavra que Deus te deu ontem não está servindo para hoje. A de ontem foi para ontem. Você precisa ouvir algo hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Ele estava querendo que nós olhássemos para o Antigo Testamento e entendêssemos que assim como Deus todos os dias abria a boca e o maná descia para alimentar o corpo físico daquelas pessoas, todos os dias o Senhor quer abrir a boca e falar algo para alimentar o meu espírito. E aquilo que o Senhor me disser hoje é baseado naquela palavra que eu vou viver hoje, que eu vou tomar as minhas decisões de hoje, que eu vou ter as minhas reações aos ataques, aos problemas, qualquer desafio que vier. Eu preciso já ter uma palavra. Amém, queridos? O problema é que muitos de nós vamos buscar essa palavra quando já estamos dentro da guerra. E aí a gente fica aqui tentando ouvir Deus de um lado e guerreando do outro. E amém, querido? Você está no momento que veio uma guerra.
Para tudo, entra no quarto, abre um jejum, fica lá orando, como Josafá fez. E Josafá ouviu a palavra do Senhor. Deus disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Aquela foi a palavra de Deus para Josafá. Josafá colocou os guerreiros para trás, colocou os levitas para frente e botou o povo para adorar. Enquanto o povo adorava, Deus visitava o arraial dos adversários, e quando ele foi para a guerra já estava todo mundo morto por causa de uma palavra que ele recebeu. Querido, uma palavra que Deus te dá resolve tudo. Eu sei que você está talvez num momento, numa dificuldade, enfrentando algo na sua vida, que você fala: meu Deus, não tem solução para isso, eu não consigo enxergar uma saída. Querido, quando a palavra chega, a luz chega, a claridade chega, a clareza chega, uma palavra dele é tudo que você precisa. Então Jesus entrou no templo, e o templo não estava como deveria estar. O templo havia perdido a identidade. Jesus disse: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Essa é a identidade da minha casa. A minha casa é uma casa de oração. Mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. Por que ladrões? Aqueles homens não estavam roubando, eles estavam vendendo. Estavam vendendo pombas, vendendo cordeiros, né? O que eles estavam roubando? O que é que eles estavam roubando ali? Eu vou dizer o que eles estavam roubando. No Antigo Testamento, o povo deveria separar, na época das festas, suas ofertas, né? Suas primícias, seus dízimos. E aí eles pegavam dos seus animais, eles pegavam das suas lavouras, e eles separavam aquela oferta ao Senhor. E eles deveriam levar aquela oferta até o templo. Então você imagina, um homem pegava ali a ovelha, e você tem que entender, querido, que ovelha, na época, não é como é hoje. Ovelha. A ovelha, geralmente o pastor ele tem muito apego à ovelha, tá bom? Porque a ovelha não é para ele comer. A ovelha, ele cuida da ovelha, ele tira a lã da ovelha, ele se alimenta do leite da ovelha. E geralmente a ovelha, que ela é separada para ser uma oferta ao Senhor. Engraçado que Natã, quando ele vai corrigir Davi, ele fala: olha, tinha um homem que tinha uma ovelha, dormia no seu regaço. Natã, ele fala de um homem que tinha uma ovelha que era praticamente um animal de estimação. E aí ele está falando de Urias, né, que só tinha uma esposa. Davi tinha várias mulheres, e Davi ainda foi lá, matou Urias, tomou a mulher de Urias. E aí Natã, ele usa o exemplo de um homem que tinha uma ovelha. E Davi foi lá, um pastor que tinha 100 ovelhas, foi lá e tomou aquela única ovelha que aquele homem tinha. Então, querido, você tem que entender que a oferta, ela não tinha a ver com aquilo que estava sendo ofertado. Tinha a ver com o coração do ofertante. Então, todo esse trabalho de separar o melhor da terra, de separar o melhor do rebanho, de levar a oferta, todo o processo envolvido na oferta, contava. Porque a Bíblia diz que Deus aceitava a pessoa, não a oferta. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel. Então, quando você oferta algo, você está ofertando a si mesmo para Deus. Então, quando o povo trazia aquela oferta, os cereais, as ovelhas, os animais, aquilo ali era muito mais do que o valor que aquelas coisas representavam. Era o coração do ofertante. Então a pessoa tinha todo o trabalho de separar, né? De pegar o melhor do rebanho, escolher. Ela gastava um tempo, ela examinava aquele cordeiro, ela olhava se não tinha defeito, e ela separava ali com muito cuidado. E o processo de separação da oferta, ele definia o nível de adoração. Então, a oferta do Antigo Testamento, ela fala sobre a adoração, sobre uma demonstração de honra ao Senhor. E o que estava acontecendo aqui nesse texto? O povo, havia uma regra na lei que era uma exceção. O que é uma exceção?
você tem a regra, mas por causa de alguma dificuldade em cumprir aquela regra, Deus ele abre uma exceção. Então, por exemplo, algumas pessoas moravam muito longe de Jerusalém, muito distante. Então, acho que número 14, ou Deuteronômio 14, se eu não me engano, diz que se o lugar fosse muito longe para você levar a sua oferta, não tinha Pix naquela época, se o lugar fosse muito longe, o que a pessoa ela podia fazer? Ela não ia deixar de separar, de ter todo aquele trabalho de separar a oferta. Ela ia fazer do mesmo jeito. Ela ia lá separar a oferta com todo o amor da lavoura, do cereal. Ela ia escolher todo aquele amor, aquele zelo, aquele cuidado. Ela ia ter que ter. Mas ela não ia conseguir levar aquilo tudo para o templo, porque era muito longe. Você imagina, você levar um monte de animal, um monte de saco de farinha. Difícil demais levar, entende? Então o que Deus ele fez? Ele abriu uma exceção, ele falou, olha, quando o lugar for muito distante, você vai pegar a sua oferta que você separou, você vai vender. E aí você vai pegar o dinheiro, e aí você vai com o dinheiro até o lugar aonde você vai ofertar, que era onde havia o templo. Então essas pessoas que falam, não, o dízimo era alimento porque não existia dinheiro na época. Isso é mentira, existia dinheiro, tá bom? O dízimo era alimento porque tinha que ser alimento, porque ele era para comida do sacerdote, do órfão e da viúva. Então não vem com esse negócio, não tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, como que Deus está mandando vender e trocar por dinheiro e levar o dinheiro? E tanto Deus queria que fosse alimento, que ele não manda chegar lá e dar o dinheiro para o sacerdote, ele manda pegar o dinheiro e comprar tudo de novo. Você vai chegar lá e você vai comprar de novo. Comprar o quê? Os mesmos itens que você vendeu. Então você vai comprar animal, você vai comprar farinha, você vai comprar o vinho, você vai comprar tudo aquilo que você separou, vendeu e separou o dinheiro, você vai chegar lá e você vai comprar tudo de novo. Olha que, irmão, preciso que você preste muito atenção no que eu estou te ensinando, para você entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Por que Jesus está chamando aqueles homens de ladrões? Irmãos, aqueles homens não estavam roubando, eles estavam vendendo animais. Por que Jesus chamou eles de ladrão? Vou te explicar. Então a pessoa que morava muito longe, ela ia fazer o quê? Ela ia separar a oferta, vender, pegar o dinheiro, viajar até Jerusalém, comprar de novo aqueles animais, e chegando lá ela ia comprar, e aí ela ia levar para sacrificar no templo. Conseguiram entender como que era essa exceção? A pessoa ela não ia deixar de ter aquele preparo, aquele carinho com a oferta. Ela ia lá na lavoura, ia separar o melhor. Ela ia lá no rebanho, ia separar o melhor. Só que era muito longe para ela levar. Então ela ia vender, ia pegar o dinheiro, ia viajar para Jerusalém. Chegando lá, ela ia comprar tudo de novo e ia levar os animais e os cereais para o templo. O que estava acontecendo em Jerusalém nessa época? Os sacerdotes do templo, eles olharam para essa exceção e eles perceberam que isso podia ser muito lucrativo. Por que muito lucrativo? Ué, para que deixar as pessoas irem lá na cidade comprar esses alimentos? Por que a gente não vende aqui no templo mesmo? E aonde que estava sendo vendido isso? Havia uma parte do átrio que ela era separada para os gentios. Por isso que, eu não sei se é em Marcos ou em Lucas, talvez Marcos 11, Lucas 19. Mas tem uma parte que diz, quando Jesus ele fala, minha casa será chamada casa de oração, o texto de Lucas ou de Marcos, ele vai dizer, casa de oração para todos os povos. E o que esses sacerdotes estavam fazendo? Eles estavam pegando aquela parte do átrio que era para os gentios poderem orar. Tinha uma parte que era reservada para os prosélitos, aqueles gentios que se circuncidavam e faziam parte agora e também queriam adorar a Deus no templo. Os sacerdotes ocuparam aquela parte, botaram lá um monte de barraca
e estavam ali vendendo as coisas, vendendo pomba, vendendo cordeiro, vendendo. Então, por que ladrões? Para princípio de conversa, eles já estavam roubando o direito dos gentios adorarem ali. Então eles estavam roubando a adoração dos gentios. Primeira coisa que eles estavam roubando, a adoração dos gentios. Agora os gentios já não tinham mais o espaço deles para adorar. E eles não podiam adorar em outros espaços, porque era aquele espaço ali que era separado. Segundo lugar, eles estavam roubando a adoração do povo, porque agora aquilo que era uma exceção virou uma regra. E agora ninguém mais tinha o trabalho de ir lá na lavoura, separar o melhor, ir lá no rebanho separar o melhor. Não, agora a pessoa pegava um dinheiro e ia lá na hora, de última hora. Ih, caramba, tenho que ofertar hoje? É hoje o dia da festa? Peraí. Aí vai lá, compra e leva. Ou seja, o povo agora estava ofertando de qualquer maneira. Já não tinha mais. Até quem morava perto não tinha mais o trabalho de separar aquela oferta, de separar o melhor, aquele carinho, e levar aquilo para o templo. Não! Agora a pessoa pegava ali o dinheiro, chegava na hora, comprava. A adoração estava sendo roubada. Meu Deus, como eu vejo isso acontecer hoje. Vou dar um exemplo aqui de algo que eu falei ontem. Quando eu disse que ao invés de ensinar sobre oferta, eu poderia botar alguns materiais pagos, colocar uma mensalidade simbólica. Simbólica, mas que se as 400 e poucas pessoas do meu grupo pagassem esse valor simbólico, seria um valor bem alto. Não é verdade? Se eu colocasse uma mensalidade simbólica lá no grupo, se eu colocasse alguns materiais aqui no YouTube, privados, e abrisse aqui a opção de membros do canal, seria muito mais fácil para mim, não ia precisar ficar ensinando sobre oferta, as pessoas não iam me julgar tanto, mas eu estaria roubando a sua adoração. Quando você me desse algum valor, você não ia ter aquele sentimento, eu estou dando porque eu quero dar. Eu quero adorar a Deus. Eu quero separar uma oferta e honrar a Deus. Não, você ia ter aquela sensação, estou pagando aqui essa mentoria, estou pagando aqui esse conteúdo. Percebe, irmãos, como que homens carnais roubam a Deus? Roubam a adoração de Deus. Quem ensina o dízimo de Malaquias também está roubando a Deus. Danilo, mas lá no dízimo de Malaquias está dizendo que os homens estavam roubando a Deus. Mas quem ensina Malaquias hoje está roubando a Deus. Quando você prega para as pessoas, olha, se você não der, você está debaixo de maldição. O devorador vai vir na sua vida. Você está roubando a adoração. Porque agora, a pessoa talvez, muitas, não vão separar ali uma parte da sua renda para, nossa, eu amo tanto o Senhor, eu quero tanto honrar a Deus, então eu vou separar aqui uma porcentagem da minha renda, eu quero adorar a Deus. Não, agora, não, é melhor eu dar, né? Porque se eu não der, o devorador vai vir e vai roubar minha vida, e se eu não gastar, se eu não der 10% na obra, eu vou acabar gastando com remédio, e blá, 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 e blá, blá. E agora o que deveria ser uma expressão de honra, porque o dízimo de Abraão foi uma expressão de honra. Não tinha uma regra. Deus nunca falou para Abraão dar 10%. Nunca. O dízimo de Abraão foi uma oferta voluntária. Então se ao invés de ensinar generosidade, adoração, honra, eu começo a ensinar regra, imposição, maldição, eu roubo a adoração de Deus. E agora eu tenho um monte de gente ofertando na minha vida por medo e não por adoração. Homens carnais roubam a adoração. O que esses homens estavam roubando aqui? Por que Jesus chama eles? Olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. Por que ladrões? Porque vocês estão roubando a adoração. Então, homens que não oram, homens que não são casa de oração, que não têm uma vida de oração, sempre vão roubar a Deus de alguma forma.
vão roubar de Deus a adoração das pessoas, vão roubar de Deus a honra das pessoas, vão roubar de Deus a confiança das pessoas, porque eles vão estar sempre atraindo as pessoas para Ele. Não, você está com um problema? Vem aqui, que o homem de Deus vai fazer oração forte. Irmãos, eu oro por você. Eu libero uma palavra sobre a sua vida, eu vou servir você com os meus dons, mas eu vou estar sempre puxando você. Ó, tá aqui Deus, tá? Você não precisa depender de mim não, tá? Você pode orar também, você tem autoridade para expulsar demônio também. Agora, homens carnais vão sempre roubar alguma coisa de Deus. Vão sempre roubar você de Deus. E aí uma confiança que você deveria botar em Deus, você põe no homem. Uma oferta que você deveria dar por amor, você dá por medo. Meu Deus, eu não imaginava que eu ia pregar tudo isso que eu estou pregando aqui. Eu só senti vontade de falar que Deus queria que nós fôssemos uma casa de oração, abrindo esse texto. E olha quantas riquezas o Espírito Santo está nos trazendo num texto tão pequeno, tão simples. Então, primeiro, Jesus entrou em você. E porque Ele entrou em você, Ele vai começar a mudar tudo dentro de você. E como que Ele vai fazer isso? Dizendo. Então Deus vai mudar você falando com você. Então, priorizar a voz de Deus. Sempre, todo dia, Deus tem uma palavra para mim hoje. O que mais que o Senhor está falando? Eu não posso permitir que Deus seja roubado na minha vida. Nenhum homem vai me pedir, vai roubar minha adoração ao Senhor, vai roubar minha confiança que tem que estar no Senhor, vai me roubar de honrar o Senhor. E como é? Como é que essas coisas acontecem? Como é que eu ouço a voz de Deus diariamente? E aí a Bíblia diz que Jesus ficou no templo diariamente ensinando. Como que eu tenho esse ensino diário do Senhor da minha vida que vai impedir que Deus seja roubado daquilo que Ele quer receber de mim? Quando eu assumo a minha identidade de uma casa de oração. Quando eu entendo que eu não sou uma casa de preocupação. Eu não sou uma casa de depressão, eu não sou uma casa de doença, eu não sou uma casa de ansiedade, eu sou uma casa de oração. Então eu preciso assumir a identidade de uma casa de oração. E se eu sou uma casa de oração, querido, o que tem que ter mais na minha vida? Oração. Por isso que Paulo diz, orando em todo tempo no Espírito. Orai sem cessar. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Porque Deus queria que você fosse uma casa de oração, querido. Ele te deu uma linguagem de oração. Que através dela você pode orar muito mais, muito mais. Não, você não precisa deixar de fazer a sua oração em português, de fazer suas orações de petição, de separar um tempo no dia para estar com o Senhor, mas Deus te deu uma linguagem, querido, que toda hora, o dia inteiro, você é uma casa de oração. Quem olha para você está sempre vendo sua boca mexendo ali, ó. Que isso, Danilo? Sou uma casa de oração. E hora após hora, diariamente, o incenso está subindo. Lá em Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos. E lá em Apocalipse diz que no céu tem uma taça. E tem um anjo que segura uma taça grande, que vai encher. Essa taça ela está enchendo com as orações dos santos. E quando chegar o momento da volta de Jesus, aquele anjo ele vai pegar uma brasa viva, vai misturar com aquele incenso, vai jogar na terra, e isso vai desatar todos os eventos que vão trazer Jesus de volta para a terra. Querido, você tem noção? Sua oração vai trazer Jesus de volta para a terra. Sua oração vai desatar os selos. Sua oração vai tocar as trombetas. Não, querido, não é o diabo. O diabo não controla nada, não. Tudo que o diabo vai fazer durante a grande tribulação vai ser permissão de Deus. Quem está controlando é Deus e em parceria com você. Através das orações dos santos, Deus tem legalidade para agir na terra. Olha, querido, a importância de você ser uma casa de oração. Você está cooperando com Deus no controle do universo. Meu Deus. Por isso que lá no capítulo 22 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Qual é a oração que a igreja vai estar fazendo nos últimos dias?
Vem, Jesus, vem, Jesus, reina, toma o teu reino, toma posse das nações. Oh, meu Deus, vem e se assenta no teu trono de Davi. Engraçado que é o Espírito e a noiva orando ao mesmo tempo. Meu Deus, será que a igreja vai estar orando em línguas 24 horas por dia nos últimos dias? Eu tive uma visão, há alguns anos atrás, que eu estava no meio de uma floresta e tinha umas 200 pessoas comigo de joelho dobrado orando em línguas. E eu era o único que estava ali de pé vigiando. E de repente tinha um lago e eu virava para trás, atrás de mim tinha um lago. Isso pode simbolizar o ensino da palavra, eu ali alimentando aquelas pessoas com a palavra. Mas eu sei que eu olhava para aquele lago e eu vi o reflexo do céu no lago e eu via um raio cortando do céu. E eu me lembrava do texto que dizia: como um raio sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando eu via aquele raio no reflexo e eu lembrava desse texto, eu estremecia. E eu dizia: chegou a hora, o Senhor está vindo. E aí a visão acabou, e foi uma visão que me impactou muito, e foi por isso que eu comecei a estudar escatologia, foi por isso que eu comecei a ensinar sobre escatologia. E se você deseja aprender sobre escatologia, procura aqui uma playlist que eu tenho sobre escatologia. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que a sua oração, ela governa os eventos. Os eventos que vão culminar no reino de Deus estabelecido na terra. Agora é claro que se a sua oração ela é tão poderosa a fim de governar todos os eventos que vão mudar esse planeta, fazer esse planeta sair de uma era e entrar em outra era, na era vindoura, imagina o que a tua oração não faz na sua vida, querido. Imagina o que a sua oração não faz na sua casa, na sua família. Meu Deus! Se a minha oração tem o poder de trazer o milênio, de trazer Jesus e o reino de Deus na terra, será que a minha oração também não tem o poder de manifestar o reino de Deus na minha vida agora? E a palavra de Deus vai falar lá em Hebreus capítulo 6 sobre pessoas experimentando os poderes do mundo vindouro. Meu Deus! Se você for uma casa de oração, querido, você vai ajudar no propósito de Deus para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Mas não só isso. O reino de Deus vai começar a se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. E olha o que acontece depois aqui no verso 14. Então levaram a Jesus no templo. Quem é o templo do Espírito Santo aqui? Cegos, aleijados, e ele os curou. Você vai começar a andar em poder, querido. Deus vai começar a trazer pessoas ao templo. Quem é o templo? Sou eu, Jesus está em mim. E se eu sou uma casa de oração, se Jesus muda tudo, se Jesus expulsa os que estão roubando a adoração de Deus na minha vida, e se Jesus me limpa como um templo, e se Jesus me diz, está escrito, ele começa a me ensinar e me ensinar, porque eu sou uma casa de oração, eu recebo ensinamento diário, palavras diárias, e ele vai expulsando tudo de mim que não tem que estar, toda a erva que meu pai não plantou, ele arranca. Daqui a pouco Deus está trazendo os aflitos, os feridos, os oprimidos, está trazendo. E Jesus vai começar a se manifestar através de você para curar os outros, para libertar os outros, para transformar os outros. Meu Deus, que texto maravilhoso é esse, Senhor? Labasto comandurasto ramantia bardenai que lebraste colemandi brahande coleba. E o texto continua, vai falando dos sacerdotes que começam a se levantar contra Jesus. E enquanto Jesus começou ali a ser perseguido pelos sacerdotes do templo, a Bíblia diz que crianças começaram a louvar, hosana ao filho de Davi, e os sacerdotes ficaram revoltados. E aí Jesus disse, olha, da boca dos pequeninos, das crianças, Deus suscita o perfeito louvor. Querido, você vai começar a ver, meu Deus, meu Deus, se você for uma casa de oração, você vai começar a ver o Espírito Santo pegar os seus filhos
e suscitar o perfeito louvor da boca dos seus filhos. Criança que estiver perto de você, querido, vai ser cheia do Espírito Santo. Ori calabashari kandori male kale hale ma kele manturie le mantori kandori la mandoro mi hastore la mandori kai de mahayo ke maha le kamandori ha le katabarosi mando que tu vasti pardonore ha canturi ma que tu pia astu que mantore ma que toque mena katuya mandoreba. Eu restauro a sua identidade. Eu mudo tudo, conserto tudo. Eu tiro tudo do lugar e eu ponho onde eu quiser. Você é minha casa. O Senhor está restaurando a sua identidade hoje. Você é uma casa de oração. E o Espírito Santo está liberando uma graça hoje para que você ore mais, receba em nome de Jesus. Há uma graça sendo liberada agora. Oh! Para que você ore mais. Shekarabas, todo peso, toda dificuldade para orar está caindo por terra agora. Lekatabarando sotorika torremante colebarezi tarando librahastoria. Receba essa unção. Oh! Você é uma casa de oração. E enquanto você ora, querido, todo esse processo que o Senhor nos mostrou ali agora, nesse texto, vai acontecendo na sua vida. Você vai recebendo palavras diárias. E dizendo, está escrito, Jesus vai expulsando da sua vida o que não tem que estar na sua vida. E Ele vai restaurando a sua identidade. E Ele vai tratando as áreas onde Deus está sendo roubado. Deus está, de repente, porque você não tem sido uma casa de oração, Deus está sendo roubado do fruto que Ele deveria estar colhendo na sua vida. Da honra, da sua santidade, tantas coisas que você devia estar manifestando. E que deveria estar subindo ao Senhor como aroma suave. Deus está restaurando hoje você como uma casa de oração. Para que Deus não seja roubado na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quantos vão orar mais em línguas hoje? Quantos vão orar mais em línguas a partir de hoje? Glória a Deus. Pastor Danilo, eu não oro em línguas. Vem para o nosso discipulado, querido. Pega aí no comentário fixo os nossos contatos. Você vai ser colocado no nosso grupo de mentoria, gratuito. Não precisa pagar nada. Agora, se você deseja ser um ofertante e honrar a Deus com suas ofertas voluntárias, se você deseja participar do que Deus está fazendo através desse ministério, sendo um mantenedor dessa obra, o número do Pix está aí, fixado no comentário fixo. E também na descrição do vídeo está tanto os nossos contatos, quanto o número do Pix para contribuição. Separe a sua oferta, mas não permita que Deus seja roubado. Separe com amor, querido. Pergunte ao Espírito Santo, Senhor, como o Senhor quer que eu honre Jesus com a minha oferta? Deixa Ele te guiar na sua oferta. Quem sou eu para dizer para você, você tem que me dar tanto, é tantos por cento. Não, querido. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E quem é que fala no seu coração? É o Espírito Santo. Deixa Ele te guiar. Pega a sua conta assim e fala, Senhor, quanto o Senhor quer que eu oferte hoje? Porque se o Espírito Santo disser para você, querido, Ele garante o milagre depois. Ainda que Ele te peça um valor que às vezes você nem pode dar, como Ele faz comigo muitas vezes. Mas quando é o Espírito Santo que pede, quando é o Espírito Santo que fala, Ele garante a colheita, Ele garante a provisão, Ele garante que nada vai faltar. Então seja guiado pelo Espírito. Ontem, um pastor de uma igreja me chamou aqui e falou, olha, eu quero me aliançar com você, eu tenho uma igreja, mas eu quero a sua cobertura, eu quero que você seja meu apóstolo, eu quero enviar para você os dízimos, as ofertas da igreja. Começou a falar eu falei, irmão, calma, vamos nos conhecer,
quero te conhecer, você precisa me conhecer melhor. E em se tratando de ofertas, falei para ele, eu deixo as pessoas livres para me honrarem como elas quiserem me honrar. Porque eu não quero roubar o Espírito Santo de poder guiar as pessoas. Porque se eu estipulo alguma coisa, não, se você quer estar debaixo da minha cobertura, você tem que me dar tantos por cento aí da sua igreja. Se eu faço essas coisas, o problema é de quem faz, tô nem aí, cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Mas se eu faço isso, eu estou roubando da pessoa e do Espírito Santo a oportunidade de uma comunhão, do Espírito Santo poder falar para ela quanto que ela vai ofertar, dela poder ouvir a voz do Senhor e ser guiada pelo Senhor e ver Deus honrar depois aquela semente. Então eu quero ter certeza, querido, que o que eu estou colhendo das pessoas, eu estou colhendo algo que o Espírito Santo está produzindo na vida das pessoas. Algo que é a palavra que está sendo plantada e o Espírito Santo está regando, está dando fruto, aí eu quero colher. E para que eu tenha certeza que o que eu estou colhendo, financeiramente falando, é fruto de um crescimento que Deus está gerando, de algo que o Espírito Santo está produzindo na sua vida, eu preciso te deixar livre. Para que você decida como você vai fazer isso. Amém? Então, seja livre para ofertar, livre para ser guiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Tá bom, querido? Vejo você daqui a pouco no WhatsApp, me chama o irmão Alexandre, vem fazer parte dos nossos grupos. Será um prazer te receber e continuar te servindo mais de perto. Tá bom, querido? Fica com Deus, fica na paz. Até a próxima.